Aula inicial básica de filosofia. Essa aula é dada frequentemente nos cursos de filosofia sobre a definição de filosofia e o que ela serve para a sociedade, para a vida. Quando eu era professor de faculdade, eu começava exatamente com essa matéria, com esse tema. A filosofia é tida sempre como um saber inútil. Ela é vista sempre como alguma coisa que só atrapalha o tempo de vida das pessoas na busca da felicidade e na busca do dinheiro, que em grande parte viabiliza isso. Mas a filosofia tem um papel decisivo na capacidade humana de dar sentido à sua vida, de fazer suas escolhas, a partir da relação dessa subjetividade da pessoa com o mundo, que não lhe deixa tempo para se dedicar a essas questões. De um jeito ou de outro, toda pessoa na sua vida cotidiana precisa fazer escolhas, precisa dizer coisas, precisa se relacionar, precisa hierarquizar valores a partir de critérios e estudos que os filósofos e que os pesquisadores constroem ao longo da vida. Todo mundo conhece a expressão que ficou famosa, o mocho de Minerva ou de Palas Ateneia só levanta voo no crepúsculo. Quando os homens voltam para casa depois do trabalho intenso, a filosofia, ou seja, a coruja, vem para ficar à noite observando aquilo que ela vê, aquilo que ela viu na atividade dos homens e tira as conclusões necessárias para lhes devolver como possível no cotidiano, no dia seguinte. A filosofia, de fato, não oferece de maneira direta condições de ganhos econômicos, mas ela pode ajudar o homem a ser melhor na sua existência e, nesse sentido, ela pode contribuir indiretamente para a melhoria de vida da sociedade, do homem e das pessoas. A filosofia tem uma origem exatamente multifacetada. Ela surge nos antigos pré-socráticos da antiga Grécia, na região que é conhecida hoje como Ásia Menor, e nasceu também de Sócrates. Mas nós vamos ver quais são as diferenças. A rigor, o que nós podemos dizer como ponto de partida para o surgimento da filosofia e sua caracterização é a relação dos antigos gregos com os mitos, com os seus mitos. Os gregos foram os primeiros capazes de questionar a sua religião, os seus mitos, para daí tirar um outro saber que já não era mais identificado com os mitos e com a religião. Tanto Platão como Aristóteles centralizaram essa busca, evidentemente, de algo mais do que o puro mito, a pura religião. A partir do VI século a.C., por uma série de razões que permitiram uma livre pesquisa na região da Jônia, que é hoje mais ou menos a região da Turquia, que na época era tida como Magna Grécia, quer dizer, as colônias gregas da Ásia Menor, foi possível fazer uma pesquisa intensa sobre a natureza e perceber que os fenômenos naturais podiam ser explicados por si mesmos, e não recorrendo a mitos, não recorrendo a explicações religiosas, à vontade arbitrária dos deuses. A partir desse momento, os filósofos, os primeiros sábios da Grécia, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, começaram a fazer ruir o edifício da religião e dos mitos e a colocar algo que se chamava como filosofia. Mas, na verdade, a rigor, esse período anterior ao V século, onde aparecem Sócrates, Platão e Aristóteles, é aquele período em que aparece a filosofia espontânea dos cientistas. Os cientistas tiram conclusões das suas descobertas científicas
que servem para mudar a visão que o homem tem de si mesmo e da natureza, e construindo princípios, valores e significados a partir de uma nova realidade que não é a dos mitos. Então, a zanga de Zeus, que manda um raio, é substituído por um princípio de discurso, por um princípio geral que determinaria a incidência de um raio, que por sua vez destruiria parte da natureza, que se reconstruiria novamente, assim sucessivamente. Esses filósofos são chamados os filósofos pré-socráticos. No quinto século, Sócrates, Platão e Aristóteles vão completar a filosofia como nós entendemos hoje, mostrando exatamente onde está localizado o momento fundante da filosofia, que é a consciência humana, que questiona tudo que existe por si mesmo. E aí nós podemos fazer uma definição do que vem a ser filosofia a partir da atividade de Sócrates, principalmente, depois Platão e Aristóteles. A filosofia é puramente pensamental. Ela explica o mundo a partir da razão, explica o mundo a partir do processo da razão. Ela tenta dar sentido ao homem e à vida e à natureza a partir única e exclusivamente do pensamento, a partir do pensamento, e tendo ele como finalidade. Quando Sócrates, na antiga Grécia, procura, no contato com os jovens, o fundamento das coisas, e a mostrar que cada um deveria procurar por si mesmo esses fundamentos, ele está buscando os fundamentos também do saber filosófico que orienta os homens no sentido de buscar a sua razão de ser. Está certo, eu não esqueci. Esse trabalho de Sócrates não foi necessariamente a partir dos pré-socráticos, foi dos sofistas. Os sofistas, embora não no sentido de buscar a sua razão de ser. Está certo, eu não esqueci. Esse trabalho de Sócrates não foi necessariamente a partir dos pré-socráticos, foi dos sofistas. Os sofistas, embora não fossem, evidentemente, mitômanos, mitológicos, eles usavam de uma estratégia supostamente filosófica para arbitrariamente convencer as plateias de que tudo era possível ser provado como verdade. Os sofistas, como Protágoras, o maior dos sofistas, eram professores que ensinavam os jovens da antiga Atenas a ter sucesso na sua carreira política ou advocatícia, mostrando que tudo podia ser provado pela lógica e tudo podia ser tomado como verdade. E aí entra Sócrates. Sócrates mostra que esse relativismo moral deveria ser contido como tinham sido contidas as decisões arbitrárias dos deuses pela filosofia. A filosofia substitui a mitologia a partir da consideração da realidade, da existência do ser a partir deles próprios, e não a partir de deuses ou de verdades externas que são impostas às pessoas. Assim sendo, Sócrates é morto na cidade de Atenas, é obrigado a suicidar, porque nesse sentido, fazendo com que a juventude não mais obedecesse, procurasse os seus próprios fundamentos da sua própria existência fora da cidade, quer dizer, não obedecendo aos critérios errados ou certos da cidade, ele estaria contaminando a cidade, pondo em risco a existência da cidade. Esse é o motivo da famosa morte de Sócrates por cicuta, que ocorreu no V século. A contribuição de Platão e Aristóteles, que seguiram a Sócrates, foi, na verdade, no caso de Platão, de colocar os grandes temas da filosofia ocidental. Há alguns autores que dizem que Platão, ou melhor, a filosofia ocidental é um mero comentário da filosofia de Platão.
de fato, a questão do conhecimento, a questão da utopia, a questão da axiologia, da teoria dos valores, a questão da virtude, a questão da escravidão, todas essas questões provêm de Platão. E de Aristóteles, que foi discípulo de Platão na academia, nós temos toda a topificação, toda a organização da racionalidade ocidental para pesquisar a sociedade e principalmente a natureza. É Aristóteles que organiza os fundamentos da cidade-estado, é Aristóteles que define a forma de organização do ser, coloca pela primeira vez a questão do movimento, coloca as categorias do entendimento e do conhecimento, e assim sucessivamente. Essa é a origem da filosofia.